Quero iniciar nessa manhã compartilhando algo que o Senhor ministrou ao meu coração, que certa vez, em uma determinada cidade, ocorreu uma nevasca. E essa nevasca que ocorreu, ela caiu muito gelo sobre as árvores. Ela caiu de uma forma que a resistência, tá certo, Davi? Você vai colocar, filho, por favor? E aí, de ser tão pesada que foi essa nevasca, que as árvores começaram a se dobrar no chão. Essas árvores começaram a cair, a se dobrar, tamanho peso que estava vindo sobre ela, aquelas neves, elas perderam força, e se elas continuassem na avenida daquela forma, seriam atropeladas, poderiam quebrar, elas não iriam suportar a carga que estava sobre elas não suportavam a carga. E então veio um oficial e começa a chacoalhar aquelas árvores, até que a neve saísse e elas começassem a ficar em pé. E nós vemos eles chacoalhando, e aí elas voltam para o lugar. Ele começa a tirar o peso que estava sobre elas. E assim o Senhor começou a falar no meu coração. Quando hoje pela manhã, pode deixar mais um instante. E assim precisa acontecer nas nossas vidas, amados. Diversas vezes nós carregamos situações em nós que nós não precisamos carregar. Diversas vezes carregamos a raiva, o rancor, a ira, a ansiedade, a depressão, o orgulho, a frustração, e tudo isso começa a vir, começa a pesar, a ponto de nos curvarmos totalmente, porque a nossa estrutura não é feita para esse peso. Outras vezes também começam a vir os pecados, de forma sutil, caindo por cima, começa a vir a prática do pecado, dos vícios, da mentira, da prostituição, da fornicação, e vai se dobrando e vai caindo, a ponto de perder a força e poder ser atropelado por diversas vezes, amados. Também vem outros tipos de peso. Qual é o peso? O peso de deixar de buscar o Senhor e de se entreter com outras coisas. Estou me entretendo tanto com outras coisas que isso está se tornando Senhor, e eu vou me curvando diante disso. E o Senhor falava isso ao meu coração, que tais situações começam a minar a força. Talvez no início deste tempo as árvores não estavam sentindo nada. Talvez neste início de tempo as árvores estavam bem. Está caindo só foligens por cima. Está caindo só uma pequena porção de neve. Está caindo somente sujeiras. E as árvores estavam ali aguentando. E assim somos nós, meus amados. Muitas vezes cai alguma coisa por cima só. É só uma bebidinha, não tem problema. É só uma mentirinha, não tem problema. É só um abuso, não tem problema. E vai caindo. Só que conforme vai caindo, essas coisas vão pesando na vida, meu irmão, minha irmã. Mas eu tenho uma boa notícia para você nesta manhã. Esse oficial que está aparecendo de amarelo no nosso meio chama-se Espírito Santo. E ele vem para chacoalhar a nossa vida. E ele vem para chacoalhar, para nos colocar de pé. Ele vem para mudar a nossa história. Porque Jesus já pagou o alto preço lá na cruz, para que eu e você pudéssemos ser colocados em pé para a
Senhor chacoalhar a nossa vida. Nós precisamos que o Senhor mova em nossas vidas. Nós precisamos deixar que Ele transforme. Diga para a pessoa do teu lado: deixa o Espírito Santo chacoalhar a tua vida. Amém? Deixa o Espírito Santo chacoalhar a tua vida. Deixa Deus falar com você nessa manhã, meu irmão. Talvez através dessa imagem você já percebeu algo na tua vida que você está carregando que você não precisa carregar. E quando o Espírito Santo ele vem e nos chacoalha, amados, a presença dele, ela nos renova. Diga aleluia. A presença do Senhor nos restaura. E a presença do Senhor nos reforma. E falando em reforma, amados, o Senhor me deu o tema então desta manhã para compartilhar com a igreja. O tema desta manhã: fechado para reforma. Fechado para reforma. Amados, quando falamos em estar fechado para a reforma, você já teve a oportunidade de reformar alguma coisa? Já teve a oportunidade de reformar? Não deixa eu sozinho aqui não. Mano, parece que nós estamos falando sozinho, né? Às vezes assim. Eu falo, meu Deus, peraí, acho que eu estou na live. Mas deixa eu sozinho não. Nem que for só para contribuir. Tá bom, vou contribuir para o pastor, mas para ele não ficar sozinho. Mas amados, quando nós falamos em oportunidade de reformar, oportunidade de reformar é muito gostoso. Por quê? Oportunidade de reformar, você coloca limite de quando você vai gastar. Sim ou não? Oportunidade de reformar, sim. Você consegue escolher o que você quer, você faz as escolhas. A oportunidade para reformar faz isso, você escolhe as cores. Amados, você escolhe quando será feito. A oportunidade de reformar é assim. Só que nem sempre temos a oportunidade de reformar. Às vezes temos a necessidade de reformar. Amados, quando vem a necessidade, quem que já reformou por necessidade? Estourou um cano. E aí quando estoura um cano, amados, você não dá para escolher. Você precisa. Dependendo da situação, aleluia, você tem que estourar o piso todinho, fora. Eu já vi isso acontecer, amados. Eu já vi. Tudo novinho, tudo bonitinho. E aí de repente veio um vazamento. Quebra aqui, não é aqui. Quebra aqui, não é aqui. Quebra aqui, quebra aqui, quebra aqui, quebra aqui, quebra aqui, quebra aqui. E começou a acontecer uma nova reforma. Não por escolha, mas por necessidade. E aí quando existe a reforma por necessidade, amados, não é possível escolher o tempo que será feito, porque o tempo tem que ser já. Não é necessário escolher se vai ficar barato ou se vai ficar caro. Precisa fazer. É assim ou não é? É assim que acontece. Certa vez eu compartilho isso, que eu fui ministrar em uma igreja e de repente, e no meio da ministração eu compartilhei: gente, se a iluminação começa a piscar, não é orar para o diabo sair da iluminação, não. Tem que trocar a fiação. E eu vi que o pessoal começou a dar risada. Quando acabou o culto, os irmãos vieram para mim: pastor, aqui está acontecendo isso, a luz está piscando, nós estamos orando. Depois eu voltei lá para pregar. Não é que as luzes parou de piscar mesmo, irmãos? Fizeram a reforma, trocaram a fiação. E muitas vezes nós queremos escolher, só que quando vem a necessidade, é preciso fazer. Não tem mais jeito. Tem que ser agora, amados. Não dá para ficar escolhendo. E amados, na nossa vida espiritual, nas nossas emoções e no nosso físico, acontece também a reforma.
existe a oportunidade, o qual você se programa na sua vida espiritual, onde você sabe que vai ter um estudo, vai ter uma nova série, vai ter uma escola acontecendo bíblica, vai ter um seminário, vai ter um treinamento, vai ter um encontro lá Arraiá dos Casais. Você consegue se programar, é oportunidade. Existe também oportunidades que você faz investimento financeiro. Também isso é bom, isso é necessário, amados. Porque quando você não investe financeiramente, alguém está investindo por você. Por mais que pareça que algo é gratuito, alguém está pagando aqui. Está sendo gratuito para você, mas alguém está pagando para você. Então, já que alguém está pagando para você, meu irmão, participe. Não deixe de participar. Mas existem momentos que você vai investir no encontro com Deus, no encontro do renovo das áreas, enfim. Existem momentos que você consegue programar, mas existe um momento na nossa vida espiritual, amados, que nós precisamos, que aí não dá tempo, não dá para parar, porque tudo que te chama para participar, você fala, não dá, já tem outro compromisso. Preste atenção nisso. Vai ter o encontro lá dos casais. Mas não dá, já tem outro compromisso. Mas vai ter o encontro com Deus. Mas não dá, eu não tenho dinheiro porque eu comprei o evento do show lá e eu não vou conseguir participar. Vai ter a vigília. Mas nesse dia eu vou estar tão cansado que eu não vou conseguir participar da vigília. E aí passa a não ter tempo para nada. Meu irmão, desperta, porque é necessário então uma reforma na tua vida. Tudo fica longe. Certa vez eu estava conversando com o Tiago e a gente estava falando de uma coisa muito difícil, muito complicada, que era de conhecer um restaurante. E aí de repente a pastora disse assim, não, é muito longe. O Tiago falou assim, longe se for de pé, mas se for de carro é rapidinho. E amados, quantas vezes nós achamos longe as coisas? Como se a gente fosse a pé. Precisa, irmãos, vamos reunir para ir no treinamento semana que vem. Estamos reunindo para ir num treinamento ali em Campo Limpo, do lado de Campo Limpo. E alguns podem dizer, mas eu não vou no treinamento não, é muito longe. Amado, longe se você for de pé. Agora se for de carro é rapidinho. E se for de metrô, você pede a instrução para o Lio, que o Lio te leva até lá. Tem igreja do lado onde ele trabalha, ele vai todo dia lá. Ele nem acha longe mais. Por que eu estou compartilhando isso, amados? Porque diversas vezes nós não percebemos, mas existe a necessidade de reforma. E eu convido você a abrir a sua Bíblia em João capítulo 16, versículo do 8 ao versículo 11. De uma maneira ou de outra, amados, é preciso fechar para a reforma. Quer seja por oportunidade ou quer seja por necessidade. João capítulo 16, versículo 8. Diz assim: quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque os homens não creem em mim. Da justiça, porque eu vou para o Pai e vocês não me verão mais. E do juízo, porque o príncipe deste mundo já está condenado. Amados, primeiro ponto que eu percebo então: para que haja reforma é necessário convencimento. Diga comigo, convencimento. Amados, nessa situação que eu compartilhei da infiltração, podia ficar olhando aquela infiltração acontecer, aquele cano estourado, aquela água subindo, começando a brotar e ter deixado lá. Mas é necessário que haja um convencimento. Opa, estou percebendo. E aí vem alguém e fala, vamos quebrar isso logo, vamos achar esse vazamento, vamos resolver. Amados, eu quero dizer nesta manhã que aquele que
está aqui no nosso meio, é o Espírito Santo, e é Ele que nos convence a necessidade da reforma. É Ele que nos convence que precisamos mudar, que precisamos fazer algo novo. É através da palavra. Como que o Espírito Santo nos convence? Através da palavra, amados. O Espírito Santo fala conosco através da palavra. Não importa se você está aqui pela primeira, segunda, terceira, quarta, quinta vez, se você está aqui há 1 ano, 10 anos, ou está aqui há 30 anos, que nem como eu. Eu não estou falando de religião, eu estou falando da palavra de Deus. Ela é viva, ela é verdadeira, ela é eficaz. Todas as coisas passarão, mas essa palavra não vai passar. É ela que nos convence. Não é a religião que me convence, mas é a palavra de Deus. É o Espírito Santo através da palavra de Deus. Outras vezes, amados, o Espírito Santo usa pessoas para falar comigo. Outras vezes, através de canções. Como eu vou ter certeza que é o Espírito Santo que está falando? Amados, se é de acordo com a palavra de Deus, vai acontecer. Sabe por quê? Porque Deus tem compromisso com a palavra dele. Glória a Deus. Aleluia. Deus tem compromisso com a palavra dele. Falando em palavra, amados, falando em palavra. Na semana passada, no domingo passado, eu compartilhei algo. E o pastor Cláudio falou, me mandou uma mensagem. Obrigado, pastor. Porque eu falei a respeito dos filhos de Jacó. Quem lembra dessa mensagem que eu falei dos filhos de Jacó? E eu disse assim: olha, Jacó teve 11 homens, 11 filhos, e teve mais filhos. Ele teve 12 filhos, amados. Por quê? Eu contei 12 e tirei Diná, que era uma mulher. Então ficou 11, na minha conta ficou assim 11 na minha cabeça. Mas Jacó teve 12 filhos homens e ainda teve Diná. Então eu estou trazendo isso, pedindo perdão para a igreja, porque na minha conta foi algo muito rápido assim na hora. 12 filhos, contei os 12, mas tirei Diná e tirei tirei o filho fora. Vocês me perdoam, amados? Amém? Pastor, eu nem sabia disso. Meu irmão, agora você ficou sabendo. Quantos filhos Jacó teve? 12 homens? Mais Diná. Amém? Então, Deus tem compromisso com a palavra dele. Eu estou sentindo perdoado, estou ficando mais leve agora. E precisava consertar também por falar algo errado, por trazer uma conta errada. Mas voltando para essa palavra de hoje, amados, Deus tem compromisso com a palavra dele. Aquilo que Deus falou, Ele vai cumprir na tua vida. Amém ou não amém? Olha só o que diz Mateus capítulo 24, versículo 35. Céus e terra passarão, porém, diga assim comigo, porém. Amados, esse porém, esse mas, significa que aquilo que passou antes foi anulado. Os céus e a terra passarão, porém, passou isso. Significa todas as coisas na terra passarão, porém, minhas palavras jamais passarão. Significa que aquilo que o Senhor falou no teu coração, na tua vida, através da palavra dele, é real, meu irmão. Vai acontecer. Você pode dar um glória a Deus aí, meu irmão? Amém? Então, amados, o Espírito Santo, ele pode vir sobre as nossas vidas e nos chacoalhar. Ele pode vir sobre as nossas vidas e tirar de nós, quando nós abrimos o coração, tirar a angústia, tirar a dor, tirar o sofrimento, tirar a tristeza. Meu irmão, Jesus é a única saída. Ele é a única saída. Então eu preciso voltar a Ele. Eu preciso que este agente chacoalhe a minha vida e tire da minha vida aquilo que não é para me carregar. Joel capítulo 2, versículo 1 diz assim: toquem a trombeta em Sião, deem um alarme no meu santo monte, tremam todos os habitantes do
pois o dia do Senhor está chegando, está próximo. Amados, o dia do Senhor está próximo. Eu preciso fechar para a reforma. Eu sei que o Senhor virá para buscar aqueles que são dele. Eu preciso fechar para a reforma. Eu preciso analisar minha vida. Eu preciso voltar ao Senhor. E ainda o profeta Joel, ele traz uma instrução no versículo 12 e versículo 13. Ele diz assim, versículo 12 e 13: agora, porém, declara ao Senhor: voltem-se para mim de todo o coração, com jejum, com lamento e pranto. Rasguem o coração e não as vestes. Voltem-se para o Senhor, o seu Deus, pois Ele é misericordioso e compassivo, muito paciente e cheio de amor, e arrepende-se e não envia a desgraça. Amados, então eu preciso voltar. Para isso eu preciso fechar para a reforma. Eu não posso achar que sempre está tudo bem. Se eu estou fazendo as coisas com peso, se eu estou fazendo as coisas com dor, se eu estou fazendo as coisas no meu limite. Você não precisa viver no teu limite. Diga para o seu irmão: você não precisa viver no teu limite. Diga para ele: conte com o Senhor na tua vida, que Ele é o suficiente. Aleluia. Ele é o suficiente na tua vida, meu irmão. Pastor, eu vivo numa vida de dor, de angústia, de tristeza. Meu irmão, você não precisa viver dessa forma. Você não precisa viver como se os dias fossem pior uns que os outros. Você não precisa viver assim. E eu quero trazer, amados, 3 pontos da reforma. E hoje eu vou compartilhar só o primeiro desses 3 pontos da reforma. Hoje eu só vou falar do primeiro ponto. Você que não poderá vir na quarta, assista através do Facebook, que eu vou falar os outros 2. Por quê? Porque existem 3 sequências para fazer uma reforma básica. Hoje a tecnologia está avançada, então dá para fazer várias coisas ao mesmo tempo. Mas antigamente as reformas eram feitas em 3 etapas. Primeiro era feito o teto, depois as paredes e depois o piso. O Neita aqui é da construção. Antigamente era feito assim. Se nós trouxermos para algo simples, para uma pintura, eu preciso pintar teto, parede e chão. O que eu pinto primeiro? Me ajuda aí, gente. O teto. Por que eu tenho que pintar primeiro o teto? Porque senão pode sujar as paredes. Aí, você que precisa de uma pintura, é só chamar aqui, ó. Tem um povo aqui que conhece de pintura, aí que vai lá fazer a pintura na tua casa. Alguns falam aí, outros falam glória, e outros falam não conta comigo. Mas amados, existe o teto, as paredes e o chão. E eu quero começar a falar dessa reforma do teto. E falando do teto, amados, nós fomos chamados como espírito, fomos criados como espírito, temos uma alma e habitamos num corpo. E eu quero falar dessas 3 partes de reforma então. João capítulo 7, versículo 38, ele diz assim: quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Aleluia. Então, nós precisamos começar de dentro. E precisamos começar da parte de cima. Então, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23 diz: que o próprio Deus da paz o santifique inteiramente, que todo o espírito, alma e corpo de vocês sejam conservados irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Corpo, alma, espírito, teto, parede e chão. E eu quero começar a falar então do teto, que o teto ele afeta tudo. Assim também o nosso espírito, amados. Todas as decisões no nosso
em espírito e em verdade, nós te adoramos, nós te adoramos. Quando nós adoramos a Deus em espírito e em verdade, nós vamos automaticamente afetar a nossa alma. Nós passaremos a ter bons pensamentos. Uma pessoa que adora a Deus em espírito e em verdade, ela não vive murmurando. Uma pessoa que adora a Deus em espírito e em verdade, ela não vive reclamando. Uma pessoa que adora a Deus em espírito e em verdade, não gasta tempo com as coisas do mundo, não se envolve com as coisas do mundo. Uma pessoa que adora a Deus em espírito e em verdade, amados, tudo aquilo que ela fala, rios de água viva fluem do interior dela, aleluia. Adorar a Deus em espírito e em verdade, ter conexão com Deus, automaticamente, amados, uma pessoa que adora a Deus em espírito e em verdade, ela também vai procurar jejuar, ela vai buscar tempo com Deus, de abrir mão da comida, para ter tempo com Deus. Ô pastor, aí o senhor pegou pesado também, né? Não, amados, a palavra fala a respeito de jejum. Eu não estou falando de dieta, não, estou falando de jejum que agrada ao Senhor, que faz voltar ao Senhor, que você fala: Senhor, eu tenho o que comer, mas eu não vou comer por opção, porque eu quero buscar a Tua palavra, porque eu quero Te sentir, Senhor, porque eu quero, Senhor, o Teu toque na minha vida, porque eu quero o Teu mover, porque eu quero viver algo novo. Amados, então quando você começa pelo teto, quando você começa pelo teu espírito buscar a Deus, você começa a se fortalecer, você fica mais disposto para buscar a Deus. O inimigo vem na tua direção, meu irmão, mas por 7 caminhos ele foge, porque a presença de Deus é na tua vida. Você começa a se dedicar a Ele de tal maneira, a se fortalecer, a buscar a esse Deus, a adorar, e aí tudo passa a ser diferente. Quando diz assim: olha, vai ter culto, você fala: eu estou dentro, eu não posso perder um culto, eu não posso perder de estar na casa de Deus, eu não posso perder de me fortalecer. Vai ter célula, eu não posso perder, eu preciso levar pessoas para a célula comigo. Célula é tão gostoso, célula a gente compartilha, célula a gente fala, célula a gente se alimenta. Eu não posso perder tempo, eu preciso estar junto, eu preciso estar na célula. Quando fala para você: vai ter vigília, você fala: opa, aleluia! Vai ter encontro com Deus, glória a Deus, eu quero estar no encontro. Porque o encontro ele é tremendo. Pastor, nem lembro mais. Então fecha para a reforma. Hoje é tempo de fechar para a reforma, porque o encontro ele é tremendo. Glória a Deus. O encontro ele é tremendo. E aí eu ativo. Vai ter encontro. Vai ter um encontro da Chaminé, vai ter um encontro de jovens, vai ter um encontro de líderes. Eu vou participar de uma reunião. Eu estou cheio de alegria. Por quê? Porque meu espírito está conectado com Deus. Eu estou fortalecido. Eu estou buscando. Eu estou vivendo algo novo na presença de Deus. Eu estou ativo, meu irmão. Eu estou ativo. Mas aquele irmão falou tal coisa, eu não quero saber do que o irmão falou, eu estou ativo em Deus. Mas eu estou tristinho, eu não quero saber, eu estou ativo em Deus. Sabe, amados, quando começamos a reforma pelo teto, a conexão com Deus, o sobrenatural ele acontece. Levítico capítulo 6, versículo 12 e 13 diz assim: mantenha-se acesa o fogo no altar, não deve ser apagado. Toda manhã o sacerdote acrescentará lenha, arrumará o holocausto sobre o fogo e queimará sobre ele a gordura das ofertas de comunhão. Mantenha-se o fogo continuamente acesa no altar, não deve ser apagado. Meu irmão, o altar é você hoje. Mantenha a chama acesa do Espírito Santo. Coloque lenha através da oração, coloque lenha através do glória a Deus, meu irmão. Coloque lenha através do aleluia na tua vida. Você precisa colocar lenha.
não podemos nos entregar, não podemos parar. Sabe, amados, muitas vezes nós queremos ser somente telespectadores. Eu estou tão machucado com tanta coisa, eu estou tão cansado que eu vou ser telespectador. Eu quero chegar, sentar, levantar e ir embora. Meu irmão, o Senhor não te chamou para ser telespectador, mas o Senhor te chamou para ser um participante da glória dEle, da presença dEle, do manifestar dEle. O Senhor quer usar a tua vida. Um aleluia que você dá, uma glória a Deus que você dá, pode mudar a história da pessoa que está do teu lado. Por quê, pastor? Porque você está nessa conexão com Deus, e aonde você está, a palavra diz que você é luz no mundo, meu irmão. Você é luz no mundo, meu irmão. E quando você tem essa chama acesa, a pessoa que está do teu lado passa a não estar mais em trevas, porque onde você está, o Senhor faz algo novo acontecer. Glória a Deus. Ah, meu irmão, teu aleluia pode contagiar a pessoa do teu lado. O teu glória a Deus, porque você está com a tua chama acesa. É necessário colocar lenha. Amados, quem aqui já participou de churrasco? Meu Deus. E aí quando você está fazendo churrasco, e aí você está quase terminando o churrasco, você vê que tem carne ainda, e de repente chegam alguns visitantes muito queridos na tua casa. E de repente essas pessoas chegam cheias de carvão. E aí você fala, pô, mas carvão? Mas você já tem a carne lá, meu irmão. Ele trouxe o carvão. O carvão significa lenha. E aí coloca ali, aquele carvão ali naquela churrasqueira, e aquele fogo aumenta, e aquela carne que está ali, ela começa a queimar, começa a subir aquele incenso suave às nossas narinas. Por quê? Porque houve lenha. Meu irmão, precisamos de lenha queimando. E como que você coloca lenha? Mateus capítulo 6, versículo 6. Diga para o seu irmão, coloca lenha na fogueira, meu irmão. Quero chamar o ministério de música. Diz assim a palavra: mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu pai que está no secreto. Então o seu pai que vê no secreto o recompensará. Ah, meu irmão, como que você faz então para colocar lenha? É através da oração. Como que você faz para colocar lenha? É através do glória.